Nossa saúde está só começando, fique com a gente. Dados do IBGE apontam um constante envelhecimento da população. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais aumentou em 9 milhões no Brasil. Com isso, cresce também a necessidade de cuidados voltados para esse público. Os cuidadores de idosos têm sido cada vez mais requisitados. Vamos conhecer essa profissão que promove bem-estar e qualidade de vida para a terceira idade. A nossa entrevista hoje é virtual, diretamente da nossa querida Portugal, e eu tenho o prazer de falar com a Sônia da Silva, que é professora, cuidadora de idosos e empresária. Sônia, seja muitíssimo bem-vinda à nossa saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar contigo aqui para levar um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências, né? Hoje nesse mundo tão lindo, envelhecido, mas um envelhecimento tão saudoso, tão gostoso, não é? É isso aí, Sônia. E aí eu quero começar contigo, porque assim, ó, você é cuidadora de idosos aí já tem quase 20 anos, né, de experiência. Aham. O que te levou a essa profissão? Veja bem, eu sempre gostei de cuidar da saúde mental. Desde a minha época, quando eu comecei a dar aula no jardim de infância, os alunos que mais chegavam em mim eram crianças que tinham deficiência intelectual. E aquilo me chamou muita atenção. Em 2007, quando eu tive a oportunidade de vir para a Bélgica a primeira vez, o que apareceu para mim? Uma família com uma pessoa idosa com doença de Alzheimer. Pronto, me apaixonei. Fui fazer esse trabalho com eles, que foi uma vinda minha do Brasil, assim, meio que para mudar um pouco o cenário da minha história. Sabe que tem épocas que a gente precisa de uma renovação, e como Sim. eu amava a Europa, eu falei, não, vou para a Europa, estava numa fase boa, de 40 e poucos anos, né? E adorei trabalhar com envelhecimento desde então. Minha primeira cliente com doença de Alzheimer, foi possível, assim, fazer um trabalho é, tanto da minha parte com ela, como dela para mim, porque ela falava francês, eu não falava nada de francês. Então, ela estimulei a me ensinar a francês. Então, foi uma experiência assim única na minha vida, que eu faria mais 1000 vezes se fosse possível, sabe? Cuidar de uma pessoa de 90 e poucos anos, que tinha uma Nossa. vitalidade incrível e ainda foi minha professora de francês. E que incrível isso, né? Sempre há essa troca, né, Sônia? É inevitável. Você cuida, mas a outra pessoa também te dá muito, não é? Com certeza, a partir do momento que nós, cuidadores, percebemos que aquele ser humaninho que está ali, que aquela pessoa que envelheceu, é uma pessoa que fez história, que foi protagonista de uma história linda, que foi uma professora, ou foi um médico, ou foi uma secretária, ou foi do lar e criou seus filhos. Se houver essa conexão e houver essa exclusividade nossa para a pessoa idosa, nós temos tanto a ganhar quanto a própria pessoa idosa que vai melhorando cada vez mais sua condição de saúde, a partir dos nossos cuidados. Muito bem. Então você foi para a Bélgica, né? Teve essa possibilidade de trabalhar com essa senhora de mais de 90 anos, se apaixonou e a partir daí você foi buscar uma formação, então, para fazer disso a sua profissão? Exatamente. Eu fiquei 3 anos na Bélgica. Lá eu tive várias outras experiências assim esporádicas, mas a que eu mais pontuei foi com essa senhora que eu me dediquei 24 horas com ela. Lá em 2010, eu voltei para o Brasil, porque eu cheguei lá em 2007, né? Foram 3 anos com ela. Voltei para o Brasil, fui buscar qualificação profissional, porque até então eu tinha mais a parte infantil, sou pedagoga. Aí eu fui para o técnico de enfermagem, estudei o técnico de enfermagem, fiz uma pós-graduação em geriatria e gerontologia, mas o que mais gosto e tenho orgulho de falar quando eu dou algumas entrevistas assim, é que eu fiz vários cursos de cuidadora de idosos, porque eu precisava entender a mente das cuidadoras e a mente também, e como lidar com a pessoa idosa, como é que elas lidavam, saber mais delas que estavam ali fazendo o curso, porque geralmente quem vai procurar o curso é gente que já está com a pessoa idosa ali, né? Já está cuidando e quer melhorar o cuidado.
Então, eu fui me capacitando, e, e nesse período, olha só, para me poder, para poder estudar, eu trabalhava de cuidadora interna, eu morava. Em Florianópolis, por exemplo, eu morei com uma idosa, também de seus 90 e poucos anos, e aprendi muita coisa, sabe? Desde a gastronomia, né? Desde fazer comida, desde a administração de um medicamento, desde o que pode, o que não pode administrar na pessoa idosa, é, o controle da ingesta de líquido, tantas coisas lindas assim que a gente nem imagina, porque às vezes a gente tem avô, tem avó, tem família, mas a gente está tão focado na vida social, na vida profissional, nos filhos, nos netos, que a pessoa idosa vai ficando no isolamento. E aí, quando a gente vê, tá ali já com um problema para ser resolvido, que é a saúde mental, que é o isolamento social, que a pessoa vai declinando se ela não for bem assistida. Com certeza. E conta pra gente, explica um pouquinho melhor, né? O que exatamente faz o cuidador de idoso, né? Quais são as competências, o que ele precisa fazer no dia a dia? Em primeiro lugar, né, eu acho que a maioria dos cuidadores deveriam conhecer as suas atribuições, que eu acho importantíssima. Por exemplo, no dia a dia da pessoa idosa, cada uma tem sua característica, mas cada casa já existe um cuidador informal, que é o familiar, ou é aquela a esposa, se o marido for o assistido, ou ao contrário, se for a idosa que tem problema, é o marido que é o cuidador informal, é o que chegou primeiro naquela, descobriu primeiro ali aquela patologia. Então, quando nós chegamos, geralmente já existe uma rotina. Se não existe, a gente precisa criar uma rotina de cuidados. O idoso ele precisa tomar medicação na hora certa. A cuidadora precisa saber quem é o médico dele, qual é o problema de saúde dele, porque às vezes ele tem várias comorbidades. Às vezes ele tem pressão arterial alta, pressão alta, diabetes, ou às vezes ele teve um marca-passo, ou teve um AVC. Então, ou às vezes ele não tem nada, ele quer só um acompanhamento, mas então é necessário uma rotina, saber qual é a medicação que é administrada, qual é o horário que ela come, ou ele, qual é o horário que toma banho, que hora é o lazer, que horas é o passeio. Essa pessoa está lúcida, não está? Tem algum tipo de demência? Não tem? O que que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa idosa? Que acontece muito das próprias famílias negarem a demência. E dizer, ah, não, mamãe não tem nada, ela só precisa de companhia. Mas a idosa está no risco iminente de queda, tá com aquele super tapetão na sala, lindíssimo, com a cristaleira cheia de bibelô, que a qualquer momento ela vai tropeçar e vai cair, a colcha arrastando no chão. Então, a cuidadora, ela tem um olhar muito mais, mais profundo na questão do cuidado da casa, de todos os ambientes aonde a pessoa idosa vai estar deambulando, vai estar ali vivenciando, na calçada, no banheiro, né? O banheiro tem que ter as barrinhas para ela poder se segurar, os corredores. Então, existe assim um tabu, sabe? Nós não podemos mexer na casa da mamãe. Nós não podemos tirar esse objeto daqui desse, porque a mãe não quer. Mas pode ser um problema sério para o dia de amanhã, uma fratura, uma queda, porque a doença osteoporose, por exemplo, que é uma doença muito comum, ela não aparece, porque ela está interna. E as pessoas só olham o envelhecimento de fora, não olham o envelhecimento lá dentro. E aí, de repente, a idosa caiu. E aí, será que ela caiu por quê? Porque ela tropeçou e caiu e quebrou? Ou ela quebrou primeiro e depois caiu? Né? Porque é um ossinho que vai desgastando ali. Então, são detalhes que o cuidador tem que saber e ele tem que compartilhar essas coisas com a família. Né? Porque, como eu falei antes, a família ela não tem esse conhecimento. Ela é pega de surpresa. Filhos não aceitam que os pais envelhecem, né? Querem que eles estejam sempre ali, normais, iguais. E aí, quando começa esse processo, tem que haver uma, um elo, né? Um casamento. Eu sempre digo, é um triângulo amoroso da família, da pessoa idosa e do cuidador. Sônia, a gente faz uma pausa agora para ouvir o depoimento do Leandro de Souza, ele que é cuidador há mais de 15 anos e hoje atende a dona Jovenira, com 74 anos de idade. Ele compartilha então um pouquinho dessa experiência conosco. Vamos ver?
Comecei a trabalhar como cuidador de idosos já tem uns 15 anos. Eu entrei nessa área, na verdade, como voluntário. Eu trabalhava numa empresa metalúrgica e nos horários vagos as famílias começaram a me chamar para acompanhar algum idoso em farmácia, em hospital, consulta, banco. E ali fui vendo que eu tinha alguma chamada, algum jeito para questão de acompanhar idosos. E ali eu vi a necessidade de eu buscar informação, formação, conhecimento, aonde fui procurar cursos na época de cuidador de idosos. Aí fazendo os cursos, no próprio curso eu sempre faço esse depoimento, que no primeiro curso de cuidador de idosos eu percebi a diferença que era, porque quando, por exemplo, eu ia fazer a transferência da pessoa, da cama ou do leito para uma cadeira ou no chuveiro, coisas assim, o banho, né, de aspersão, eu via que antes do curso eu fazia da mesma forma errada, o que colocava em risco a minha saúde, questão coluna, essas questões, e a própria pessoa idosa. Eu considero ele como filho, né? As meninas consideram ele como irmão, porque para nós é nosso filho de casa. Porque a gente gosta muito dele, a gente ama ele, todos gostam, meu genro, minhas filhas, meus netos, tudo gosta dele, todo mundo gosta dele. Lá em casa todo mundo gosta dele. Com a dona Juvenira, eu usaria as palavras dela mesmo, né? Acaba que a gente forma como fosse uma família, que tem aquele apego, né? Que a gente, você está dia a dia com a pessoa, então você acaba se envolvendo na vida toda, não somente da pessoa assistida, mas com toda a família, os filhos, os netos. Então essa assistência que a gente presta para a pessoa idosa, como a dona Juvenira, acaba que atende toda a família, onde cria esse vínculo mesmo, como quase semelhante a uma mãe, uma avó, no sentido de carinho. É lógico que nós sabemos diferenciar a questão profissional, né? Mas Deus preparou para ajudar a gente, né? Porque os meninos, os meninos estão crescendo, cresceu, cada um vai para estudar, sai. E eu preciso chamar ele está pronto, Fábio, ele está pronto. Vai pessoa, muito gente fina, muito legal. Ser cuidador de idosos para mim é tudo, né? É tudo, é tudo. É mais do que uma paixão, na verdade. Vai além eu digo além do profissional, porque tem essa questão mesmo da paixão que a gente pega por eles. Então, eu não me vejo sem ser cuidador de idosos. Obrigada, Leandro, por compartilhar um pouquinho da sua história aí conosco. Sônia, a gente viu então o depoimento do Leandro, contando um pouquinho aí da sua história como cuidador. E você também falou de várias atribuições que o cuidador tem. Agora, além dessas questões técnicas, também tem que vir com uma boa dose de paciência, de amor, de afeto. Isso faz parte, né? Tem que ter. Com toda certeza. Eu acho que é fundamental a gente pensar que sem amor nada é possível, né? E colocar-se no lugar do outro não é só falar, é você sentir, é olhar para aquela pessoa e ver que ali naquela idade toda que ela tem, né? Naquela fragilidade daquele olhar, tem uma pessoa que tem medo, que está preocupada porque ninguém me cuidou até hoje. Meu Deus, eu nunca precisei de ninguém, eu sempre fui autônoma. Agora essa moça ou esse rapaz, que nem no caso do Leandro, né, que é aluno nosso, que é cria nossa, eu digo, eu tenho paixão pelo Leandro porque ele é um super profissional. Ah, e agora, o que que esse rapaz vai fazer na minha casa? Pensa na fragilidade que tem essa pessoa que vai receber esses cuidados. Então, quando o cuidador consegue ter essa empatia, amor, carinho, e ainda com toda essa técnica que ele vai aprender se profissionalizando para a profissão, com certeza que são ganhos para o envelhecimento saudável, que é o objetivo nosso, né? E o objetivo de todo mundo hoje é envelhecer com saúde. Você pode dividir com a gente, de repente, um case aí de algum idoso que tenha recebido esses cuidados do cuidador, né, que tenha esse acompanhamento e que teve uma mudança muito grande no dia a dia dele, na questão de qualidade de vida e bem-estar? Com certeza, com certeza. Nós temos um caso aí em Jurerê Internacional, em Florianópolis, de uma idosa que ela durou 3 meses só durante o processo dela, porque a gente chegou muito tarde, né? A família diagnosticou muito tarde. Mas o marido, com 92 anos, ele permaneceu.
Mas então a família se preocupou muito com aquela situação e já contratou-nos antecipadamente, né, uma equipe de cuidadores, para que aquele idoso tivesse qualidade, porque eles estavam numa situação de culpa com relação à mãe. E aquele idoso, gente, ele estava super deprimido, não saía de casa, um senhor tinha até um carrinho, um Passat que ele mandou reformar inteiro para ele lá no Rio Grande do Sul, gostava de caça e tal, mas ele estava tocava saxofone, mas tinha anulado tudo isso. Quando nós começamos a fazer esse trabalho com ele, construímos uma rotina, na casa dele tinham 2 caminhas de solteiro, ele dormia numa, na outra nós tiramos, que tinha sido da falecida. Passaram-se um período, ele disse assim: "Ai, dona Sônia, eu preciso de um conselho". Que foi, seu fulano? Olha, eu tô pensando em comprar uma cama de casal para mim. É mesmo? Claro, porque eu tô com 92 anos. Eu saio com a senhora na rua, todo mundo pergunta se a gente é casado. Aí eu pensei, por que não eu arranjar uma companheira para mim? Isso que a senhora é minha cuidadora. Eu Uau! falei, é sério? E aí ele começou a paquerar uma moça de uma cafeteria, uma senhora da idade dele na cafeteria. Ele voltou a tocar saxofone, ele voltou a caminhar, ele voltou a dirigir, daí eu dava o meu carro para ele, porque o carro dele era muito dura a direção. E aos 92 anos, ele ganhou a carta de motorista, que ele falava com orgulho, assim, que o médico lá no despachante falou para ele: "O senhor pode dirigir, mas evite pegar a BR, dirija no seu bairro". Claro que ele não iria sair, né, mas eu achei tão justo o médico ter dado a carta de motorista para ele, achei tão, assim, respeitoso para a pessoa, para a conduta dele. E E o quanto depois isso ele deve ter viveu. impactado na autoestima dele. Nossa, eu com 92 estou ganhando a minha carta, eu vou poder dirigir. O- Eu só Sim, que imagino. coisa mais linda. Demais, Sônia. Muito obrigada por dividir essa história. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu quero saber mais. E a gente logo, logo então volta com mais informações para você. Não saia daí, não. Nossa Saúde está de volta e a gente segue a nossa entrevista hoje aqui com a Sônia da Silva, que é professora, cuidadora de idosos e também empresária. Está lá em Portugal agora falando diretamente de lá conosco. Sônia, você também é empresária, como eu falei aqui, tem uma escola de formação de cuidadores. Que escola é essa? Explica pra gente. Então, isso foi uma ideia da minha filha na pandemia, porque a gente vem desde 2010, como eu falei já para você, trazendo lá a cultura do cuidado aí na região de Florianópolis e no Brasil, né? Porque a gente foi para o Rio, foi para São Paulo, foi para vários lugares levar essa cultura do cuidado também para outras associações, criamos associações, mas na pandemia as cuidadoras começaram a sentir falta dessa troca que nós tínhamos. Nós tínhamos muita troca, a gente fazia o cuidando do cuidador, nós criamos associação, e na pandemia as pessoas ficaram vulneráveis e começaram a me procurar. Ah, professora, vamos aproveitar a pandemia para a senhora me ensinar alguma coisa e tal. A minha filha, mãe, por que não montar uma escola online de formação para cuidadores e aproveitar essa pandemia que está todo mundo paradinho para estudarem, né, para se especializarem. Foi daí que nasceu o Instituto Sônia da Silva, Escola de Cuidados. Nós já capacitamos mais de 1.200 alunos já. Então é muito importante essa formação, porque nós impactamos o cuidador de forma que, principalmente as mulheres, né, porque eu vou falar cuidadora, 98% do nosso público são cuidadoras mulheres. Elas precisam desse empoderamento profissional para elas deixarem aquela história de sair de casa para ganhar uns trocados, para fazer um quebra-galho, um bico, uma faxina, uma limpeza. "Ah, eu vou cuidar da dona fulana umas horinhas", não, para elas, sentirem isso como uma profissão, porque é possível sim que isso seja uma profissão, porque já está inclusive na classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego, né. Então lá dentro já existe esse documento que, eh,
já atribui todas as qualificações do cuidador. E nós mostramos isso para elas, essa verdade, né? Mostramos essa questão do cuidado profissional. E elas acabam buscando outras especializações, vão estudar Alzheimer, vão estudar Parkinson. Agora está uma onda de estudar a postura profissional, porque eu acho que a postura é tudo, né? Nós temos um nicho muito potencial, sabe? Dessa economia prateada. Então, esse nosso cliente demanda de bons profissionais, profissionais de excelência. Então, vamos desrotular a coisa do, vou ali cuidar do idosinho. Nós não infantilizamos o idoso, nós não olhamos ele como só um nicho para ganhar dinheiro. Nós olhamos a pessoa idosa como uma excelente economia prateada, onde eles têm condições de estarem empoderados no mercado de trabalho, de viajarem. Hoje, o turismo, ele mexe milhões de reais com a, a economia prateada, com os idosos acima de 60 anos que gostam de viajar, que gostam de passeios. As agências de turismo, depois que descobriram, né, o cuidador acompanhante, hoje, eles não descartam mais a pessoa que tem alguma deficiência física, alguma necessidade de um apoio. Ela simplesmente sugere um acompanhamento de alguém, e esse acompanhamento só se dá através de uma boa capacitação. É, de um bom Então, o Instituto profissional, Sônia é da isso aí. Silva tem um nicho excelente para o Sim. cuidador. A formação dura em média quanto tempo? Nós temos cursos que duram, em média, 90 dias, são 3 meses, né? Mas dentro desses 3 meses, nós trabalhamos com aulas presenciais, aulas gravadas e estágios práticos. Eu fiz uma formação aqui em Portugal, moro em Lisboa atualmente, fiz uma formação para formadores, onde a gente tem um projeto totalmente diferenciado nessa área para aplicar o curso de forma que o cuidador saia de lá apto. E nós temos parceria com as instituições de longa permanência para idosos em todo o Brasil e aqui em Lisboa, aqui em Portugal, né? Porque Portugal é tão pequenininho que eu já consegui escalar ele de norte a sul. Então, o cuidador só tem a ganhar quando ele olha para esse mercado de trabalho como um nicho de profissionalização. Eu quero me tornar um cuidador profissional. A partir daí, ele está entrando numa das profissões que mais cresce no Brasil e no mundo. E ganham também as famílias que precisam de cuidadores, pois vão ter no mercado profissionais mais capacitados. É importante a pessoa, antes de contratar, também que saiba se a pessoa está formada, se a pessoa está habilitada para atender o seu idoso, não é? Exatamente. Eu vou até aproveitar essa tua pergunta para fazer um apelo assim para quem está vendo a gente nesse momento e quem está que divulgue mais ainda essa nossa fala, porque é fundamental que as famílias observem quem vai colocar dentro das suas casas. Os idosos, eles estão vulneráveis. O envelhecimento, ele foi galopante, as pessoas estavam desestruturadas para esse cuidado. Então, hoje é fundamental que, quando forem contratar, observem bem de onde vem essa cuidadora, qual é a qualificação profissional dela, as referências, não hesitem em exigir e checar referências. Uma das coisas que eu sempre digo, checar referências, porque o bom cuidador, ele sempre deixa uma porta aberta. E o curso de cuidador tem que ser um curso bem reconhecido, porque hoje em dia também existe o mercado negro dos cursos falsos, né? Dessas vendas de cursos. Então, qualquer pessoa vai aí e consegue um certificado. Então, é preciso ter muito cuidado, porque é um risco muito grande colocar alguém de fora dentro da sua casa. Eu tenho muita experiência, eu atendi, inclusive, até vou dar um relato para você rapidinho. Eu atendi um senhor de 94 anos, que super lúcido, mas era a esposa que precisava de cuidados. Ele tinha um caderno, já tinha passado 37 cuidadoras na casa dele. Nossa! Gente, imagine você abrir a sua porta para 37 pessoas diferentes uma da outra. Esse idoso vai ter qualidade de vida? Essa idosa vai melhorar?
como é que fica essa medicação, como é que fica esses cuidados, como é que fica esse choque de estar sempre entrando uma pessoa diferente em casa. Então, quando se a gente vai atrás de um cuidador qualificado, ele vai com certeza permanecer, porque ele sabe o que ele está fazendo. É E a isso aí. família vai ter muito mais segurança, né? E toda segurança é necessária, desde câmera. Hoje em dia, pode instalar câmera nas casas, porque é algo assim normal para quem é qualificado nessa área já. Para nós é normal, sabe? Às vezes as filhas estão nos Estados Unidos e elas telefonam e dizem assim: Olha, eu estava olhando a mamãe ali, ela comeu tão pouquinho, por quê? Hoje ela não está bem? E você está ali dando o alimento para a mãe dela e ela está nos Estados Unidos. E tá tudo certo, né? Sônia, você falou então na questão da importância de ter um cuidador qualificado. E nós vamos mostrar mais uma dessas cuidadoras, um depoimento da Odete Bozeto, que também foi formada na escola da Sônia. Vamos ouvir então o depoimento dela, ela que cuida também de idosos aí há mais de 10 anos. O meu nome é Odete, para quem não me conhece, eu sou cuidadora de idosos, acompanhante em viagens, acompanhante de passeios, tenho gerontologia e dentro dos cursos do cuidado. A minha relação com o cuidado começou lá atrás, quando eu trabalhava no escritório jurídico e eu era a secretária. E os clientes chegavam e diziam: eu quero que você me atenda, né? E eu fazia direito na época, porque eu queria ajudar as pessoas. Só que daí eu fiz direito até o 9º período e vi que não era o que eu queria. E daí surgiu o curso de cuidadores de idoso pelo IFES, que eu fui lá e fiz, e me apaixonei. E desde então eu não paro de estudar. Inicialmente a gente teve uma certa demora, assim, uma certa resistência a pedir para alguém de fora, né, para ajudar. Nós somos em 4 filhos, mais o marido, então a gente achou que ia dar conta. Só que a família tem um envolvimento emocional, né? E a gente também, cada um tem as suas vidas, que a vida continua, os trabalhos continuam, temos filhos, marido, casa, né? E a gente não estava conseguindo. Então, pontualmente a gente fazia uma coisa ou outra, um jogo, um desenho, caminhar, enfim. E a gente pensou, não, a gente precisa de alguém para que esteja com ela, alguém que esteja inteiramente com ela e que compreenda o que é isso, né? Porque para a gente emocionalmente estava começando a ficar muito difícil. E aí a gente vamos atrás de um cuidador. E aí o meu tio, né, que é o irmão da mãe, que mora aqui nesse prédio, aí ele entrou em contato e pediu o contato da... Mora aqui nesse prédio? Mora, tio Dei, teu irmão mora aqui nesse prédio. É? É. Não sabia. Fui procurada um dia pelo irmão da Graça. Ele bateu na porta aqui, eu achei muito estranho, né? Porque ninguém chega sem ser comunicado, e eu não conhecia ele muito bem. Aí ele chegou e disse: você é cuidadora? Ele é uma pessoa bem simples, né? Você é cuidadora? Sou. Então é você que eu quero para cuidar da minha irmã. Aí eu acabei indo conhecer a família, né? E eu combinei com eles, como era a primeira vez que ela ia ter o contato com o cuidador, que fosse em forma de um café e que me apresentassem como uma amiga, né? E ela me aceitou, assim, a gente começou com o trabalho, acho que 2 vezes por semana, né? 3 vezes, né? E hoje a gente está com a semana toda, né? Então eu atendo ela de segunda a sexta, né? Da 1h30 da tarde às 6h30. Por mais que ela não tenha memória para falar depois o que acontece, a gente vê a relação dela com as pessoas. Quando ela sente que agrada, e a gente vê que a Odete chega, ela quer ir para a Odete, né? Então ela convida a Odete para vir para casa da Odete. E eu procuro fazer com que esse trabalho seja um tardes de leveza para ela. Comecei atendendo na casa e eu percebi que por ter o esposo junto, ela tinha uma dependência muito grande dele. Eu não conseguiria fazer o trabalho que precisava. Aí propus para a família fazer um atendimento diferenciado, trazer ela até a minha residência, né? E ela gostou, né? Então eu trago nesse formato, eu trago ela para minha casa, né? Aqui eu dou os cuidados básicos que ela precisa, né? E a família proporciona que a gente saia para tomar um café, como ela gosta, que a gente saia passear, né? Então assim, toda tarde nós damos um passeio, uma volta. Ela ama andar de carro, então a gente sai andando. Ela gosta muito de interagir com as pessoas, né? E eu também percebi que ela interage muito bem com meus netos, que um deles é autista.
Então eles têm uma ligação assim tão bonita de proteção, ele com ela e ela com ele. Então, o fato de ter a Odete como, né, essa ajuda familiar é muito importante. Meu Deus, olha, pra gente assim foi uma virada, né? A gente sabe que terão outras etapas, né? Eu e a Odete já conversamos sobre isso, a gente sabe que vão ter outros momentos, talvez vai chegar um momento em que ela precise ir para uma casa, né? Porque tem outras questões que vão sendo envolvidas, né? Mas hoje, assim, no quadro que está, a gente tem muita gratidão. Odete, parabéns pelo seu trabalho como cuidadora e obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência aí com a Ana Maria da Graça, de 77 anos. Que incrível, parabéns a vocês. Sônia, a gente viu aí, né, tantos benefícios, você já falou de alguns deles, né, o que ganham os idosos, o que ganham também os cuidadores, né, com esse trabalho, com essa profissão que é o cuidador de idoso, cada vez mais necessário no mercado, já que a gente vê um envelhecimento constante aí da população, né, dados do IBGE têm apontado isso. Fala mais um pouquinho, né, o que ganham então os idosos ao contratar o trabalho de um cuidador? No meu ponto de vista, eu acho que as famílias, elas são muito beneficiadas porque elas vão perceber ao longo dessa jornada que vai existir uma cumplicidade entre o cuidador e a pessoa idosa. E o cuidador, ele vai dar uma exclusividade para essa pessoa que muitas vezes quer ser ouvida, quer expressar sua opinião, e as famílias não têm tempo para essa rotina, sabe? Então, quando tem um cuidador que tem esse compromisso, que cria esse vínculo, acaba se promovendo uma cultura do cuidado em todas as esferas. Por exemplo, uma qualidade de vida para aquela pessoa assistida, ela sai do isolamento social, ela começa. Um dos fatores super importante a ser estimulado, porque uma pessoa, quando ela tem uma neuropsicomotricidade aplicada todos os dias ali no envelhecimento, a tendência dela é lembrar cada vez mais das coisas, é querer vivenciar cada vez mais as coisas, a estimulação cognitiva, o passeio nos centros-dias, a vida social, os jogos, a própria dinâmica, por exemplo, de acordar todos os dias e se maquiar, vestir uma boa roupa, né? Ir para a rua, visitar uma amiga, receber visita, tomar aquele cafezinho da tarde, aquele chazinho. Se não tem o cuidador, às vezes a família tem uma empregada doméstica que cuida dos afazeres domésticos e o idoso fica lá no sofá. Ele fica ali, aí ele não, ninguém vai filtrar o que ele está assistindo, ninguém vai filtrar o que ele está ouvindo, ele vai ser só mais um ali, um objeto da casa, vamos dizer, né? E a partir do momento que entra um cuidador profissional, que ele vai utilizar todas as suas, seu conhecimento para trazer de volta tudo aquilo que o idoso tem ali, aquela ansiedade de viver, né, de ser feliz, com certeza é ganho para todos. Infelizmente, o nosso tempo está terminando e eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, sua mensagem para quem está nos assistindo. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, né? São tantos os assuntos que a gente pode falar, né, na área do cuidado e da pessoa idosa, mas eu quero reforçar o amor, quero reforçar a empatia e também o respeito à pessoa idosa. São pessoas que vieram antes da gente, eles são os protagonistas desta cena, não somos nós cuidadores. Nós podemos dar muito amor para o idoso, mas ele é o protagonista, ele sempre tem que vir à frente. Permitam que eles falem, permitam que eles façam as vossas escolhas, porque eles é que nos pagam, né? Então, eu acho que o meu recado é isso. E se quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é claro, sigam a gente nas nossas redes sociais e multipliquem essa nossa entrevista aí para os amigos e para quem vocês puderem. Muito obrigada pela oportunidade. Que maravilha, Sônia. E eu aproveito e estendo essa tua mensagem, além dos cuidadores, para cada um de nós, né? Que convivemos com idosos ou quando encontrarmos idosos, para olhar com esse olhar de amor que você falou. Um olhar de admiração, de valorização e não um olhar de não estou nem aí, né? Como às vezes a gente vê acontecer, infelizmente. Nessa convocação, Super né, importante e Sônia? necessário, né? Muito, muito necessário. Obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista e por
tanta informação relevante e de qualidade. Obrigada mesmo. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho aí, formando pessoas, formando profissionais para cuidar dos nossos queridos idosos. E assim nós vamos encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa, com muito mais informações relevantes de qualidade para você aí de casa. Tchau, tchau.